Primeiro, Guerra e Paz de 2026, com o Germano Almeida, especialista em geopolítica. Boa noite, Olá, Germano. Marisa, boa noite. Ano. Igualmente, É um obrigado. 2026 que começa com muitas incógnitas. Estamos no dia 1 deste 2026. A Ucrânia entra no 4º ano de guerra, país invadido pela Rússia. O que é que o país liderado por Volodymyr Zelensky pode esperar em 2026? É um ano decisivo, já os outros foram, mas este é também na perspectiva de se perceber se a Ucrânia vai conseguir manter, e está a chegar a completar 4 anos de guerra daqui a um mês e pouco, vai entrar no 5º ano de guerra já daqui a um mês e pouco. Está, a verdade, Marisa, com 80% do país ainda de controle ucraniano. Não é propriamente a definição de uma invasão russa rápida da Ucrânia. E isso é aquilo que temos que olhar, porque muitas vezes ouvimos políticos internacionais, líderes internacionais, comentadores, a dizer que a Ucrânia está em grandes dificuldades e a Rússia está com uma grande vitória no terreno. Não é isso que se passa. Sucede que a dinâmica da negociação, com Trump com uma visão mais pró-russa, com uma Europa muitas vezes a vacilar, com algumas divisões internas, mostra que a Ucrânia tem outro tipo de dificuldades que não deveria ter perante a forma como está a tentar reagir. E, essencialmente, neste ano, vamos saber se os ucranianos vão manter essa assertividade de não se quererem submeter aos russos, mesmo nos territórios ocupados, ou se vão querer avançar para um processo, eventualmente referendado, que leve a concessões territoriais para outro tipo de ganhos, nomeadamente algum cessar-fogo mais prolongado. Se confiam nos americanos para isso, se vai haver condições de uma sucessão de Zelensky ou uma nova eleição, se o general Zaluzny ou se Budanov, o chefe das secretas, podem destronar Zelensky no Palácio Presidencial de Kiev, e no meio disto tudo, se a Ucrânia vai também acelerar o seu processo de integração europeia. São muitas perguntas de um país absolutamente fundamental, o país charneira neste momento para definir o futuro do sistema internacional e, sobretudo, o futuro da Europa, que é a Ucrânia. E entre essas muitas perguntas, Germano, uma das grandes questões é se a Europa vai continuar unida, sobretudo em torno da situação da Ucrânia, ou se as divisões vão começar a aumentar. É verdade, parece uma questão demasiado vaga, fácil de lançar, mas é exatamente isso, Marisa. É se a Europa ficar unida ou se vai acentuar possíveis divisões, e algumas já identificamos, não é? Se acentuar possíveis divisões, nomeadamente do ponto de vista político, com o crescimento de populismos e de extremismos, sobretudo à direita, um ou outro à esquerda, mas sobretudo à direita, que são essencialmente anti-europeus, anti-NATO e pró-russos, estamos com problemas. E também pode ser também um favor à administração de Trump, à via da administração de Trump, não é toda, que representa aquilo que está vertido no conceito estratégico de segurança nacional norte-americano e que claramente quer uma Europa enfraquecida, quer o fim da União Europeia enquanto conhecemos, quer o fim da Europa liberal, democrática e quer, enfim, uma espécie de Europa subjugada a uma versão europeia do MAGA e, portanto, uma Europa, enfim, de nacionalismos, de soberanismos e não de uma construção europeia global, multilateral e virada para o futuro e para o mundo. E nesse sentido, se a Europa estiver unida na defesa da Ucrânia, na travagem da invasão russa, na defesa das instituições multilaterais e democráticas, se estiver unida, terá força suficiente para impor os seus valores, porque junta é claramente mais rica, mais próspera, mais forte que a Rússia. Se não estiver unida, se estiver dividida, então, mesmo um país como a Alemanha, que é a 3ª ou 4ª maior economia mundial, dependendo da contabilidade, mesmo esse país, sozinho, no mundo não conta. Tem que estar ligado a toda uma Europa que junta, não só é muito mais forte que a Rússia, como até é maior economicamente que a China. Portanto, podemos dizer que junta, a Europa é a 2ª maior economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Junta, a Europa é fortíssima, dividida, é fraca, vulnerável e estará em perigo. Quase a fazer um ano completo de Donald Trump neste 2º mandato na Casa Branca. O que é que ficou claro, Germano, sobre o que pensa do projeto europeu e a forma como lida efetivamente com ele? Bom, já desconfiávamos no primeiro mandato, foram agravadas essas suspeitas e receios no 2º mandato, nos primeiros meses, mas naturalmente que 4 de dezembro de 2025, agora ano passado, é o dia em que isso ficou vertido em texto, não é? No conceito estratégico de segurança nacional, em que Trump fala numa Europa em decadência, em declínio civilizacional, a permitir uma espécie de teoria da substituição com as migrações em massa, fala numa Europa fraca, com líderes fracos, e incita a que as nações
enfim, terminem com o projeto europeu de construção europeia e se fechem para si próprias, fazendo uma espécie de franchise ao que é o movimento Make America Great Again nos Estados Unidos. E, portanto, sim, é um Trump hostil àquilo que é a nossa Europa, uma Europa de valores, democrática, liberal e que ruma à construção e não à divisão. Temos aqui uma outra perspectiva do internacional, porque 2026 é ano de Mundial de Futebol, numa coorganização que junta 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Que questões se levantam, Germano, em torno deste evento que começa dia 11 de junho na Cidade do México? Olha, antes de mais é preciso dizer, o Campeonato do Mundo de Futebol eventualmente só terá como rival os Jogos Olímpicos, não é? É um evento absolutamente extraordinário, de grande dimensão, é muitíssimo mais do que um evento desportivo e tem essa dimensão. Neste ano de 2026, ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México tem uma importância crucial. Donald Trump já se percebeu, está a aproveitar esse momento para ter também uma afirmação que é muito mais que desportiva, é política. Viu-se isso, por exemplo, há uns meses, quando o organizador não do Mundial seguinte a este, curiosamente é Portugal, Espanha e Marrocos, mas o seguinte, 2034, que é a Arábia Saudita, esse organizador, através do príncipe Mohammed bin Salman, esteve na Casa Branca e enfim, levou também Cristiano Ronaldo. Falou-se muito aí de mundiais e de organizar mundiais, certamente também. Donald Trump vai aproveitar certamente este momento para não só mostrar a grandeza americana em ano de 250 anos de independência dos Estados Unidos, como também nessa organização triangular mostrar que no topo desse triângulo está os Estados Unidos e abaixo estão Canadá e México. Vamos ver que articulação pode haver com a Presidente Sheinbaum do México, que foi bastante assertiva a confrontar Trump na questão das tarifas, e com o Primeiro-Ministro Carney do Canadá, que também o fez. Numa altura, depois de um ano em que Trump ameaçou o Canadá de ser o 51º Estado norte-americano, criticou o México na questão da passagem do fentanyl pelo México para os Estados Unidos. Vamos ver como é que eles vão entender, se vai haver esse tipo de harmonia ou se vai ser uma relação muito desigual, digamos assim, e Trump a querer mostrar que é uma relação desigual. Nesta viagem pelo mundo, neste que é o primeiro dia do ano, 2026, Germano, no Reino Unido, pode vir a marcar o início do fim do governo de Keir Starmer. Que desafios tem pela frente o primeiro-ministro britânico? Antes de mais, recuperar popularidade. Ele, em poucos meses, passou de uma maioria absoluta clara para níveis de popularidade mais baixos em décadas de um primeiro-ministro no Reino Unido. É verdade que a legislatura no Reino Unido é uma legislatura bastante estável, porque o partido no poder só cai quase se quiser, porque pode, se tiver um primeiro-ministro esgotado, pode ir substituindo os primeiros-ministros. Sabemos, Marisa, que nos últimos anos dos governos conservadores foi isso que aconteceu, não é? Boris Johnson, depois Liz Truss, depois Rishi Sunak. Neste caso, parece-me que foi muito rápida essa perda de capacidade política de Starmer e ao fantasma do Reform UK de Farage, ligado a Putin, ligado também um pouco a Trump, que está neste momento a liderar as sondagens. Ainda faltam 3 anos para terminar a legislatura. Vamos ver se será um ano de recuperação para os trabalhistas ou um ano de agravamento da situação política num Reino Unido com muitos problemas económicos, problemas sociais ainda decorrentes do Brexit, algum desconforto social relativamente à questão de não se saber lidar com a questão da imigração. O Brexit foi uma resposta e, em vez de endereçar, acabou por ainda agravar. É neste ano que acabamos de deixar para trás, 2025, o Médio Oriente dominou as atenções. Houve um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O que é que poderá trazer a segunda fase do acordo neste 2026? Bom, antes de mais é importante dizer que no ano de 2025, em que a administração de Trump, na minha opinião, a presidência de Trump foi desastrosa e muito má em quase tudo, em lidar com a Ucrânia, com a Europa, em lidar com a frente interna, com a economia, temos que reconhecer que alguma coisa boa foi ter terminado com a guerra em alta intensidade, com os bombardeamentos diários de Israel na faixa de Gaza. E, portanto, o cessar-fogo do plano Trump teve esse mérito, também o de trazer para casa os reféns vivos israelitas que estavam ainda sob o jugo do Hamas. Isso foi positivo.
tudo aí, a partir daí, está a correr mal. Ou seja, não se consegue avançar para a fase 2, porque os pressupostos da fase 2, nenhum deles pode neste momento ser cumprido. O Hamas não se desarma coisa nenhuma. Sem o Hamas desarmar, não há país da região, ou não sendo da região, que se atreva a disponibilizar as suas tropas para ir para aquela zona. Não há, aparentemente, um backstop americano e, portanto, o plano de Trump tem de Trump apenas um nome. Os americanos não estão a fazer as garantias suficientes para que se avance para a próxima fase. Vamos ver se consegue, pelo menos, pressionar Israel a não avançar com uma nova frente de guerra, ou no sul do Líbano contra o Hezbollah, ou com a questão do Irão, ou agora também com a questão dos Houthis do Iémen, e essa situação um pouco esquisita, mas que aparentemente terá a ver com isso, de Israel, e aparentemente os Estados Unidos podem mais tarde também acompanhar, reconhecer a Somalilândia, uma espécie de cisão na Somália, e a Somalilândia está ali mesmo em frente no Golfo de Aden, precisamente aos Houthis do Iémen, e portanto aparentemente pode haver essa situação, eventualmente também um lugar para onde se pôr palestinianos deslocados à força. Portanto, há aqui dúvidas, alguns fantasmas de algum regresso de guerra, mas pelo menos que não regresse o tipo de crime israelita diário que levava uma média de 100 mortos por dia na faixa de Gaza. Se pelo menos isso não acontecer, já não será mau. Vamos agora, Germano, às imagens que escolheste para este primeiro Guerra e Paz de 2026, nesta quinta-feira. E esta primeira imagem, pergunto, Germano, 2026 vai ser aquele ano em que a Europa, mais do que nunca, vai ter que se mostrar unida? Sim, sem dúvida. Tem que se mostrar unida na perspectiva em que esta é a hora da Europa. Já se falou muitas vezes nisso, não é? Que é a hora da Europa, que isso aconteceu na pandemia, aconteceu na questão da crise dos refugiados de 2015, na questão do Brexit, na questão antes da crise das dívidas soberanas. Já foram várias vezes em que a Europa tinha que mostrar, na crise do euro, na crise da Grécia, enfim, foram várias mesmo na última década e meia, as vezes em que a Europa parecia que ia cair com um projeto que não ia aguentar, e aconteceu sempre que a Europa, em crise e nos momentos de crise, soube responder. Isso também aconteceu nos primeiros anos da invasão russa da Ucrânia. Há um momento, enfim, de alguma vacilação que foi no passado dia 18 e 19 de dezembro o Conselho Europeu, em que o plano assumido pela Presidente von der Leyen e pelo Presidente Costa e pelo Chanceler Merz não foi cumprido, que era a questão da utilização dos ativos russos. No entanto, houve um plano B de última hora que não deixa de ter também a sua pujança, que é a emissão de dívida conjunta para ajudar a Ucrânia. E eu acredito que a Europa vai estar à altura do momento, mas é preciso perceber coisas fundamentais. Os líderes europeus têm que estar à altura de explicar aos seus eleitores o que está em causa, têm que explicar que sem uma arquitetura de segurança clara que defenda a Ucrânia e a Europa, que evite um propagar da passada russa sobre o leste da Europa, sem essa arquitetura de segurança, não é só a questão da segurança que está em causa, não é só acharmos que os russos vão ou não ameaçar, é a própria viabilidade económica da Europa, primeiro da Ucrânia, mas depois da Europa. Porquê? Porque qual é o investidor que vai investir, que vai pôr o seu dinheiro a longo prazo num espaço que não consegue assegurar a sua própria segurança? E, portanto, é preciso perceber que o risco de segurança não é só um risco físico das pessoas que estão nesse espaço, é também um risco de viabilidade económica. E, na minha opinião, ou os líderes europeus constroem uma resposta forte, assertiva, dissuasora, que leve Putin a recuar, ou se a ameaça russa se for dissipando e aumentando no espaço e no tempo, isso pode acontecer nos próximos anos, todos os relatórios apontam, e mais uma vez o apelo ao discernimento e ao bom senso de quem nos está a ver. Vamos acreditar que o chanceler Merz, que o presidente António Costa, que o presidente von der Leyen, que os chefes militares e dos serviços secretos dos países europeus, todos eles estão a inventar ou estão a ser alarmistas ou histéricos, todos apontando para o risco de até ao final da década, se não houver um forte rearmamento da Europa, o risco de uma invasão russa de um país do leste da Europa é real. Estão todos a inventar? Ou vamos pensar que não iam todos pôr em causa a sua credibilidade pública ao dizer essas coisas? Ou o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que no outro dia foi talvez o que disse de uma forma mais clara, nós corremos o risco de ter um tipo de guerra que não existia desde os tempos dos nossos avós ou bisavós, ou seja, primeiro a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, sim, é hora da Europa, mas agora é mesmo. Agora que falaste em líderes europeus, que papel é que se pode esperar e que vai ter, ou que pode ter o chanceler alemão nessa voz forte e unida que a Europa vai ter que continuar a mostrar? Para mim é a chave, porque Macron tem os dias contados, não é? Este é o ano que se começa a fazer a contagem decrescente para Macron, porque a meio de 27, a meio do próximo ano, Macron acaba o seu segundo mandato.
E, portanto, daqui a meses começa a haver uma corrida a sério presidencial francesa em que Macron não vai estar. E se Macron, em termos internos, já há muito que acabou, não é? Está a fazer uma espécie de gestão de falência política, com um primeiro-ministro que não consegue passar orçamentos, enfim, nem vale a pena. O seu crédito externo é maior, mas a verdade também é que Macron, que eu tenho muita admiração do seu posicionamento europeu num conjunto de coisas, embora não tivesse concordado com tudo, no início, por exemplo, não concordava com o exército europeu, portanto ele mudou a sua posição. A verdade é que Macron, por vezes, também é um pouco ambíguo. Não consegui perceber agora essa conversa de Macron de querer falar com Putin. Acho que isso não faz sentido nenhum. E, portanto, o que saiu do Conselho Europeu... Não faz sentido nenhum nesta fase específica. Não faz qualquer sentido. Como Putin quer destruir a Europa, que não abdica de... E que neste momento diz que o Donbass é russo, quando 30% do Donbass é controlado pela Ucrânia. Enfim, e continuar os ataques enquanto decorrem conversações. Obviamente, e portanto, enfim, agora, Merz... O que é que este Conselho Europeu pode ter mostrado? A França, com a Itália era mais expectável, quis uma visão mais de não de ruptura com a Rússia, de mais gestão de relação com a Rússia, e a Alemanha, que historicamente era quem tinha a Ostpolitik, precisamente a gestão de relação com a Rússia, virou, e é o país que está a armar, vai ser o maior exército europeu nos próximos anos, ser o quarto maior exército do mundo, e Merz diz, nós temos que estar à altura das nossas responsabilidades, nós somos a terceira economia do mundo, temos que ser o terceiro ou quarto maior exército do mundo neste tempo de rearmamento, e portanto acho que é um líder que está à altura do seu tempo, e na minha opinião é a chave. E Zelensky, depois do encontro com o Trump em Mar-a-Lago, a quem é que foi telefonar? A Merz, ao presidente da Finlândia, Stubb, e aos líderes dos Bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia. É essa geografia que nós temos que perceber. Vou só permitir aqui recuar só para explicar isso. Porque esta geografia que estava a falar, Polónia também, os Bálticos e a Alemanha, que está aqui, ela sim percebe e está em cima do problema, porque aqui é a Bielorrússia, aqui é a Ucrânia, aqui é a Rússia. Vamos avançar, ainda agora falavas de Emmanuel Macron. Que notas é que queres destacar neste primeiro dia do ano deste homem que muito se tem empenhado em tentar encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia? Sim, é a incógnita final, na perspectiva em que, como eu já expliquei, politicamente está a fazer, internamente na França está a fazer uma gestão de danos no seu final de mandato e, portanto, o objetivo de Macron internamente é ter governo e ter primeiro-ministro até ao final do segundo mandato. Tentar, enfim, lançar condições políticas para alguém da sua área política ser candidato presidencial, eventualmente Édouard Philippe, mas vamos ver. Essa é outra questão. Aparentemente, se calhar não será a chave para essa definição, também é a sua impopularidade interna. Externamente, ele que foi muito importante nos anos 2024 e grande parte do ano 2025, na defesa da Ucrânia, na relação com Zelensky, na ponte com Trump, quando vem Merz, assistiu-se nos últimos meses, ao longo do ano de 25, essa passagem de Macron para Merz, na minha opinião, na liderança europeia, na gestão com a Europa e com os Estados Unidos. E um pouco por isso, e ele que é extremamente inteligente do ponto de vista da leitura da política internacional, percebendo esse movimento, recoloca-se um pouco na posição que estava antes da guerra, que era o tipo na Europa que mais próximo podia falar com Putin. Eu acho que este é um movimento demasiado arriscado. Se ele conseguir algo positivo, tiro o meu chapéu. Vamos avançar para a quarta imagem que trouxeste neste primeiro dia do ano, para falarmos deste país, a Hungria, liderado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, aliado de Vladimir Putin. Em 2026, este ano, em abril, vai haver eleições legislativas na Hungria. Pode ser o fim de 15 anos de Viktor Orbán a governar a Hungria? Vamos ver, se é um wishful thinking, espero que seja. Estamos muito longe de afirmar que isso é o mais provável, mas é perfeitamente possível, como vemos nesta foto. É normal, e eu também, meia culpa, diariamente quem me vê sabe que eu essencialmente falo de Trump, de Putin, de Zelensky, falo dos grandes países, de Merz, falo dos grandes países europeus, da questão da Ucrânia, um pouco do Médio Oriente, e às vezes há geografias intermédias que são mais importantes do que nós pensamos. A Hungria não é um grande país europeu, mas é um país muito importante na frente leste e no que representa do espaço pós-soviético, embora não fosse a União Soviética, mas era do espaço pós-Pacto de Varsóvia, digamos assim. E tem a questão de ter o líder, como bem dizias, mais próximo de Putin no nosso espaço, que é Orbán. E também de Trump, para aquilo que representa. Ora, Orbán, que é primeiro-ministro há 15 anos, está com um sério risco de não conseguir ganhar em abril, por causa deste senhor
Peter Mahriar, que vem do Fidesz também, era do partido de Orbán. Mas vai ser difícil isso acontecer. É possível. Repara, o Peter Mahriar, este é um exemplo, tem conseguido juntar multidões em Budapeste. Não estamos num momento de grandes comícios políticos e eu diria que neste momento na Europa quem mais está a conseguir juntar essas multidões é Mahriar em Budapeste. Ele teve 30% já em 2024 nas europeias, no verão de 2024, é eurodeputado no seu partido Tisza, ficou não muito longe do Fidesz de Orbán. E, portanto, não é impossível que ganhe as eleições. Não sei, não tenho conhecimento suficiente para perceber se o iliberalismo, o caráter iliberal, o ataque às instituições democráticas nestes anos que Orbán fez na Hungria, se vai levar a que, possivelmente, a uma possível chapelada que leve que Mahriar, mesmo que ganhe as eleições, isso não seja validado. Não sei. Pelo que tenho lido, é possível que haja aqui a grande surpresa do ano e que numa viragem política a Hungria, ele, atenção, como disse, era do Fidesz, é um conservador, é um tipo de direita, bastante direita, mas é pró-europeu, é pró-Ucrânia, nada a ver com a Rússia e não é um iliberal, é um democrata. Quais são as grandes clivagens assim que te vêm à cabeça entre ele e Viktor Orbán? Essencialmente isso, ou seja, eles são ambos de direita, mas Orbán, que vem de uma direita de centro-direita, há 20 anos Orbán era de centro-direita, isso aconteceu muito também na Polónia. Orbán foi-se aproximando de Putin, foi-se aproximando do Partido Republicano e da extrema-direita americana e foi percebendo que, tendo o poder, ia conseguir, e ninguém o ia travar, ia conseguir fazer uma autocratização de um sistema que, embora formalmente com eleições e com sistemas e com instituições, foi retirando os contrapoderes. E, portanto, a grande diferença é que Mahriar é liberal, é democrata liberal, e Orbán é um democrata iliberal. Mahriar é pró-Ucrânia e Orbán é pró-Rússia. Estão feitas aqui as diferenças. Vamos ver. Claro que ao pensar em eleições este ano pensamos no Brasil e creio que Lula vai acabar por ganhar com relativa facilidade, sobretudo se o adversário for o filho de Bolsonaro. Há naturalmente as midterms que já falámos aqui nos Estados Unidos, possível vitória democrata sobretudo na Câmara dos Representantes, no Senado já será mais difícil que vir. Há outras eleições, naturalmente as presidenciais em Portugal já daqui a dias, mas eu diria que a eleição mais importante para o futuro da Europa é esta, na Hungria, em abril. Em abril. Vamos avançar para a sexta imagem de hoje. Melhor, para a quinta imagem de hoje. A economia russa, e tens falado muito aqui neste programa, está fragilizada, embora não seja essa a imagem que a Rússia passa para fora. Em relação à máquina de guerra, o que é que nos diz a forma como está estruturada e orçamentada? Diz-nos tudo, porque este senhor está encurralado. Ao tomar a opção errada, criminosa, de invadir a Ucrânia na sua forma maximalista a 24 de fevereiro de 2022, Putin colocou-se num tipo que é um rufia do sistema internacional, é um agressor, foi a escolha que ele fez. E, internamente, mantém o seu poder através, como bem dizes, dessa máquina de guerra. Portanto, a máquina de guerra é tudo para a definição da liderança de Putin e da Rússia. Uma Rússia que tem uma das taxas de inflação mais altas do mundo, perto de 10%, uma das taxas de juros mais altas do mundo, 16,5%. É verdade que nos dois casos este ano baixaram em relação ao que se passava há um ano. Tem uma taxa de desemprego baixa, mas tem uma economia totalmente focada para a indústria de guerra. Desequilibrada, completamente desequilibrada. E mesmo o Banco Central Russo e mesmo o seu Ministro da Economia assumem isso. A Rússia, é verdade que num ano passou de 11ª para a 9ª maior economia mundial, passou no ano passado, 2025, Canadá e Brasil, mas só e apenas por causa da sua indústria de guerra. A permanência no poder deste homem dependerá também da sua continuação de guerra. Esqueçam, não achem que é por causa de um encontro de Trump com Zelensky em Mar-a-Lago que Putin vai aceitar a paz. Putin não vai parar com o objetivo de continuação da agressão na Ucrânia, porque tem uma narrativa neo-imperialista de regresso de uma grande Rússia que, se não for travada na Ucrânia, se prolongará no espaço pós-soviético e, portanto, entrará pelos terrenos da União Europeia. Não tenham dúvidas disso. Mas com essa fragilidade que acabaste de apontar nesta máquina de guerra russa, quanto tempo, Germana, é que dirias que ainda aguenta essa máquina num período temporal? Há várias versões para isso. Essa questão é muitíssimo boa, Marisa. Há várias versões para isso e há várias leituras disso. A economia da Rússia está boa ou má? Se olharmos para o crescimento do PIB, está boa, mas está má porque é completamente desequilibrada. Muito dependente de vendas dos seus hidrocarbonetos à Índia e à China. Está dependente de um tipo de alianças interesseiras, digamos assim.
a Rússia tenderá, neste modelo, a ser uma espécie de vassalo do gigante chinês. Qual é o grande vencedor? Mas alianças interesseiras que os sinais que há é que se vão manter. Que se vão manter, é verdade. Certo, sim. Qual é o grande vencedor? Sim, mas muito dependente de coisas como, e que são coisas que alguns países muito atrasados em África que estavam muito dependentes do preço do petróleo. O preço do petróleo baixando, coisa que o Trump durante uns meses falou, quando estava mais numa de pressionar o Putin. Vamos baixar o preço do petróleo e eles não conseguem pagar a guerra. É verdade. É verdade. Pronto, e portanto, é basicamente isso. E depois problemas estruturais que não têm só a ver com o Putin, que a Rússia tem, o seu inverno demográfico. A Rússia é dos poucos sítios no mundo em que a esperança média de vida baixa nos homens, por causa de coisas como problemas de alcoolismo, questões de traumas de guerra também, enfim, violência de comportamentos. Enfim, dito isto, sim, enquanto tiver parcerias como a Índia e a China, e sim, e ele é um vencedor na perspectiva em que, neste ano de 2025, em que prolongou a questão na Ucrânia, que se foi recebido como uma passadeira vermelha, no Alasca pelo Presidente dos Estados Unidos, na Índia pelo Primeiro-Ministro Modi e na China pelo Presidente Xi, e portanto consegue isso, mas o grande vencedor não é a Rússia, é a China, porque a China consegue, neste ano, beneficiar com a transferência tecnológica que faz para a Rússia com a guerra russa da Ucrânia e consegue travar a política de tarifas de Trump, sendo o único país que consegue, mostrando aí que é a única potência capaz de jogar com os Estados Unidos. Portanto, o grande vencedor não é a Rússia, como muita gente gosta de dizer e diz erradamente. Essa é uma vitória de Putin. Não consegue ganhar militarmente na Ucrânia, mas consegue pôr Trump a beneficiá-lo politicamente e muita gente na Europa a acreditar que ele é mais forte do que é, mas o grande e verdadeiro vencedor é a China e é a Xi. E não queres arriscar um período em que esta máquina consegue aguentar-se tal como está? 2 anos, 3 anos, é difícil. É uma pergunta muito difícil. Por um lado, o que eu disser, não tem relevância, mas olhando para os grandes outlooks mundiais, está nas cartas que os próximos 2 ou 3 anos serão decisivos, que estamos a começar um arco temporal de 2, 3 anos, decisivo na perspectiva de este homem, em 29, conseguiu conquistar o resto de Donbass, chegou a Odessa e está preparado para começar a comer um dos Bálticos, ou não conseguiu nada disso e, entretanto, a Europa armou-se e ele recua? Não sabemos a resposta. Vamos avançar, Germano, para a sexta imagem que nos traz esta quinta-feira. Há 2 grandes temas que também dominaram a tua análise internacional em 2025, aqui no Now, que têm a ver com as intenções que Donald Trump mostrou em relação à Groenlândia e também as ações que têm levado a cabo junto da Venezuela. O que é que se pode esperar quanto a estes 2 temas neste ano de 2026? Eles são muito diferentes, mas têm isso em comum. Trump, neste ano de 2026, pode concretizar o que em 25 ameaçou, que é ele que acabou com a ordem internacional liberal, não acredita no respeito pelas regras, nas alianças tradicionais com a Europa e com o Canadá, não acredita na NATO, no fundo, na ONU, desfinancia isso tudo, a NATO e a ONU, quer que os americanos retirem também o seu empenhamento também na NATO, e com isso, no seu Conselho Estratégico de Segurança Nacional, fala no domínio das Américas e tem na Venezuela a sua primeira ativação, ou seja, controlar o petróleo na Venezuela, meter-se no regime de Maduro que não lhe é favorável ideologicamente. A Groenlândia é diferente, tem mais a ver com uma questão de segurança e de interesse de segurança americano e com uma óbvia ameaça e de respeito por um aliado da NATO, que é a Dinamarca. Vamos para a sétima imagem e começamos este ano 2026 com aquilo que tem dominado os últimos tempos, a guerra na Ucrânia e a forma, Germano, como aquilo que acontecer neste país vai acabar também por determinar aquilo que vai acontecer à Europa. Sim, para terminar, nós todos os dias noticiamos mais um ataque russo e depois já nem pensamos no que é. Nada como olhar para as histórias. Esta rapariga, Verónica Osintseva, estava a dormir no dia 31 de julho no seu quarto, no 9º andar de um prédio em Kiev. E, porque adormeceu, ignorou os sirenes de alerta de ataque com mísseis russos. Os seus pais estavam acordados, mas não foram a tempo. Um míssil russo entrou, caiu exatamente no seu prédio. Ela foi projetada pela janela, caiu do 9º andar, acordou no chão, sobreviveu milagrosamente, foi salva por um soldado ucraniano chamado Slava. Os seus 2 pais morreram. Chama-se Verónica Osintseva, neste momento anda com a ajuda de canadianas e mora na casa da avó que morreu. Esta é apenas uma de muitas histórias ucranianas. Germano, e termina por aqui este primeiro Guerra e Paz de 2026. Nós voltamos a marcar encontro amanhã, sexta-feira. Até amanhã.